A guerra moderna não acontece apenas nos céus, nos túneis ou nas fronteiras em chamas. Ela também se move em silêncio, nos bastidores digitais, nas plataformas financeiras, nos mercados de apostas onde cada míssil lançado pode se transformar em lucro para quem sabe antes. Em Israel, enquanto o conflito ainda reverbera e operações militares seguem sob sigilo rigoroso, uma revelação recente expôs um lado obscuro da guerra. Informações confidenciais teriam sido usadas não para proteger vidas, mas para apostar nelas. O caso envolve um reservista das Forças de Defesa de Israel e um civil acusados de utilizar inteligência militar classificada para lucrar em plataformas de apostas ligadas a operações aéreas. A acusação formal apresentada pelas autoridades israelenses transforma o episódio em um escândalo que mistura segurança nacional, ética militar e o mundo volátil das apostas políticas online. De acordo com as informações divulgadas, o reservista teria tido acesso a detalhes sensíveis sobre ataques aéreos planejados. Essas informações, que deveriam permanecer restritas a círculos operacionais, teriam sido compartilhadas com um civil. O objetivo, segundo a acusação, era simples e perturbador: apostar antecipadamente sobre eventos militares, prevendo ataques antes que se tornassem públicos. Em um cenário em que cada operação é acompanhada em tempo real por mercados de previsão e plataformas digitais que permitem especular sobre desdobramentos geopolíticos, o acesso privilegiado a dados classificados poderia representar ganhos substanciais. O que está em julgamento não é apenas a quebra de sigilo, mas a transformação da guerra em instrumento de especulação financeira. A cobertura de centro, representada por veículos como a Euronews, apresentou o caso com ênfase institucional. O foco recai sobre as acusações formais, o processo judicial e as implicações legais do uso indevido de segredos militares. A narrativa destaca que Israel formalizou as acusações contra os dois indivíduos por supostamente explorarem informações classificadas para benefício financeiro. O enquadramento é técnico, jurídico e concentrado no fato de que houve uma violação grave da confiança do Estado. O tom evita especulações amplas e se mantém ancorado na dimensão legal. Há um reservista, há um civil, há dados sigilosos e há uma investigação que busca determinar responsabilidades. O centro tende a tratar o episódio como um caso isolado de corrupção ou abuso individual dentro de um sistema que, em teoria, funciona. Já a cobertura mais alinhada à esquerda, como a do Irish Times, adiciona uma camada ética e política mais evidente. O destaque não está apenas na acusação formal, mas na gravidade moral do ato em meio a um conflito ativo. A ideia de que um soldado, ainda que reservista, tenha usado informações sobre ataques aéreos, que implicam risco humano real, para apostar em plataformas financeiras, é apresentada como sintoma de um ambiente em que a guerra se entrelaça com interesses privados e mercados digitais. Há maior ênfase na questão da responsabilização e no impacto que esse tipo de conduta pode ter sobre a confiança pública nas instituições militares. A narrativa sugere que, em tempos de guerra, a integridade dos que detêm informações sensíveis é um pilar essencial e sua erosão pode ter consequências que vão além do tribunal. Na cobertura de viés mais à direita, como no New York Sun, surge outro elemento: a menção específica a plataformas como Polymarket e o fenômeno crescente dos mercados de previsão. O foco se desloca parcialmente para o ambiente das apostas políticas e geopolíticas, que se tornaram populares nos últimos anos. A narrativa enfatiza o uso de inteligência militar classificada em mercados que operam em uma zona cinzenta regulatória. O enquadramento ressalta a ameaça à segurança nacional e a necessidade de vigilância mais rígida sobre vazamentos internos. A preocupação central parece ser a proteção do aparato estatal e o risco estratégico de que informações operacionais possam ser exploradas por terceiros, especialmente em um contexto de conflito sensível. Independentemente do ângulo adotado, o caso revela uma interseção inquietante entre três mundos que tradicionalmente permaneciam separados: o militar, o financeiro e o digital. Hoje, ataques aéreos, decisões estratégicas e movimentações militares podem se tornar variáveis em plataformas onde usuários apostam sobre eventos futuros. Se alguém dentro do sistema possui conhecimento prévio desses eventos, a tentação de convertê-lo em vantagem econômica pode surgir.
O que antes seria apenas insider trading em mercados financeiros tradicionais, agora assume uma dimensão geopolítica. Há também uma questão estrutural mais ampla. As guerras contemporâneas são acompanhadas em tempo real por redes sociais, transmissões ao vivo e análises instantâneas. O sigilo operacional é constantemente desafiado por vazamentos, satélites comerciais e inteligência de fonte aberta. Nesse ambiente hiperconectado, o controle da informação torna-se ainda mais crítico. Quando alguém com acesso direto a planos militares decide explorá-los para benefício pessoal, o dano potencial vai além do lucro ilícito. Elimina a credibilidade interna das Forças Armadas e alimenta a percepção de que até mesmo decisões de vida e morte podem ser convertidas em apostas. A reação institucional em Israel, ao formalizar as acusações, busca sinalizar tolerância zero a esse tipo de conduta. Em qualquer país, o uso indevido de informações classificadas é tratado como crime grave. Em um estado que vive sob constante tensão de segurança, a violação de segredos militares assume contornos ainda mais severos. O episódio também reacende debates sobre a supervisão de reservistas e o controle de acesso a informações sensíveis. Em sistemas militares que dependem amplamente de forças de reserva, a gestão do fluxo de dados estratégicos se torna um desafio adicional. No plano simbólico, o caso provoca uma reflexão desconfortável. Até que ponto a digitalização do mundo transformou eventos de guerra em ativos negociáveis? Quando mercados permitem apostar sobre conflitos, eleições ou intervenções militares, criam-se incentivos perversos para quem tem acesso antecipado às decisões. A fronteira entre análise política e exploração financeira pode se tornar tênue. E quando essa exploração envolve dados confidenciais obtidos por meio de posição institucional, o problema deixa de ser apenas ético e se torna criminal. No fim das contas, mais do que um escândalo pontual, essa acusação expõe uma tensão central do nosso tempo. A guerra não é mais apenas territorial ou ideológica, ela também é informacional. E informação, no século XXI, é moeda. Quando essa moeda é manipulada por quem jurou proteger o sigilo do Estado, a erosão da confiança pode ser tão prejudicial quanto qualquer ataque externo. Israel agora enfrenta não apenas um processo judicial contra 2 indivíduos, mas o desafio mais amplo de reforçar barreiras entre dever público e interesse privado, em uma era em que cada dado sensível pode ser convertido em lucro. Em um mundo onde conflitos são transmitidos ao vivo e precificados em mercados digitais, a pergunta que fica é inquietante: quem vigia aqueles que detêm o conhecimento antecipado da guerra?